E a partir de agora, quero pedir o máximo de sua atenção para que eu possa demonstrar algo maravilhoso, algo fantástico que está revolucionando a saúde das pessoas pelo mundo todo. Estou falando de água Kangen. Qual a constituição do nosso corpo? Em média, um ser adulto possui 74% de água no seu corpo. A cada 15 dias, renovamos totalmente a água do nosso corpo. Somos o que ingerimos? Uma redução de somente 2% de água no corpo pode causar perda momentânea de memória. Deixamos a seguinte pergunta: a água é importante para você? Se sua resposta for sim, peço-lhe os minutos de atenção, pois vou lhe apresentar a empresa que vem revolucionando o conceito de saúde desde sua inauguração, que foi Okinawa, no Japão, no ano de 1974. A partir de agora, vamos lhe apresentar esta máquina fabricada pela Enagic e que agora está presente no mercado brasileiro, disponível a você que busca sua saúde física, mental e, consequentemente, financeira. Esta máquina a qual estamos falando possui diversos certificados. Porém, gosto de ressaltar um deles, o qual o lhe qualifica como um dispositivo médico. Isso mesmo, o ISO 13485, adquirido no Japão, o qualifica como um certificado de dispositivo médico, onde pode ser utilizado dentro de hospitais. Então temos uma tecnologia revolucionária, onde podemos utilizá-los dentro das nossas residências, um equipamento que tem um dispositivo, um certificado de dispositivo médico adquirido no Japão. Vejamos agora como é o funcionamento interno desta máquina. Esta máquina é instalada em uma torneira ligada à sua rede de abastecimento. Quando aberto a torneira, esta água entra dentro da máquina, passando por um simples filtro, chegando à câmara de eletrólise, a qual desempenha sua principal função, que é transformar água de torneira em água Kangen. Água esta com 5 propriedades exclusivas Kangen, as quais são a pureza, o pH físico, uma água hexagonal com o ORP negativo e de alta condutibilidade. A empresa Enagic, aqui no Brasil, possui 3 modelos de máquinas. Estamos falando agora, fazendo uma explicação básica do sistema exclusivo da SD501 Platinum, a qual possui uma câmara de eletrólise com 7 placas de titânio revestidas com platina. Destas 7 placas de titânio, 4 delas são negativas e 3 delas são positivas, as quais ficam intercaladas. Após a água passar por essa câmara de eletrólise, no momento do contato com estas placas, é feita uma extração física, separando prótons de elétrons. Todo elemento que for positivo dentro da água, elementos esses que são os sais minerais, são os eletrólitos, são atraídos pelas placas negativas, formando assim a água Kangen. Todos os elementos negativos, os chamados prótons, são atraídos pelas placas positivas. Esses elementos são eliminados no mesmo momento por uma segunda torneira. Vejamos agora os 5 itens, os quais somados formam a famosa água Kangen. Primeiramente, vamos falar sobre pureza. A pureza, hoje, das águas de nosso consumo, as águas que a gente recebe nas nossas torneiras, elas são feitas de forma química. Elas conseguem ser tratadas com alguns elementos químicos, como sulfato de alumínio, como cloro, como flúor, todos esses elementos que conseguem fazer mal à nossa saúde. A água Kangen, ao contrário disso, ela consegue ser uma água de pureza total,
livre de todos os poluentes da natureza, que vêm da natureza, e outros mais químicos colocados dentro da água, pelo simples fato de ela fazer uma extração física, separando todos esses prótons e jogando fora de um lado, e a gente consumindo apenas os eletrólitos, os sais minerais que compõem uma água hoje de qualidade. Falamos de pureza, agora em seguida falaremos sobre o pH. O pH de nosso sangue determina o estado de saúde. Então vejamos bem, uma pessoa saudável deve ter um pH de 7,35 a 7,45. Se for detectado um pH abaixo disso, a pessoa não está bem, está com algum problema. Vejamos bem através dessa tabela que a diferença de um pH de uma pessoa estritamente saudável de 7,45 para um pH de uma pessoa que está em coma em 6,9 parece minúsculo, parece tão pequeno. Ao contrário disso, como o pH é logaritmo, a gente percebe que é uma diferença muito grande. E a partir de agora, a gente vai perceber como o nosso organismo, como o nosso corpo age para equilibrar essa função, esse pH que tem que estar sempre saudável. Vejamos agora como age a água Kangen dentro do nosso organismo. Primeiramente, precisamos saber que o nosso estômago, quando ele está em repouso, ele possui um pH em torno de 3,5 a 4. Porém, quando está trabalhando, seu pH fica em torno de 1,5 a 2, para que realize a sua função, que é eliminar parte das bactérias e dissolver os alimentos para que sejam absorvidos os nutrientes necessários ao nosso corpo pelos 9 metros de intestino o qual possuímos. Quando temos um consumo de alimentos e bebidas ácidas, nosso corpo precisa elevar este pH para que fique aos níveis do nosso sangue, de 7,35 a 7,45. Para que isso ocorra, ele precisa de minerais alcalinos, principalmente o cálcio, para corrigir essa acidez. Porém, quando não temos reserva de cálcio suficiente em nossos alimentos, nosso corpo vai buscar essa fonte em nossas articulações, nossos ossos, nossos dentes, então tendo uma deficiência desses nutrientes. É importante ressaltar que o nosso corpo possui em torno de 3% de reservas minerais. E para suprir essas reservas minerais, melhor caminho é tomando água Kangen. Quando bebemos água Kangen, o nosso organismo produz ácido clorídrico para manter o pH do estômago baixo. Mas no mesmo momento que o nosso organismo produz o ácido clorídrico, ele também tende a produzir bicarbonato de sódio, o qual ficam em regiões bem distintas. O ácido clorídrico desce para o estômago para neutralizar qualquer tipo de alcalinidade. Ao contrário disso, o sangue simplesmente recebe o bicarbonato de sódio. Este bicarbonato de sódio, ele não fica somente no sangue. O sangue recebe a quantidade necessária e automaticamente ele manda para os interstícios e para as células o restante dessa alcalinidade. Um sangue com pH, potencial hidrogeniônico, de 7,45 contém 64,9% mais oxigênio que um sangue de pH de 7,3. Olha só, essa pequena diferença de 0,15 significa quase 65% mais oxigenação em nosso sangue. Olha só que importante isso. Vamos imaginar que o nosso corpo é um aquário. Se a água deste aquário está ácida e o peixe adoece, você simplesmente daria um medicamento a esse peixe ou você mudaria a água desse aquário? É lógico, pessoal, mudaríamos a água deste aquário, pois não adianta a gente ficar tratando e não conseguir saúde para esse peixe. Temos aqui uma tabela, a qual significa de 1 a 6 é considerado acidez, a gente traduz dizendo que é sinônimo de doença, o 7 seria o neutro e de 8 a 14 seria alcalino.
traduzimos dizendo que acima de 8 significa saúde. Então, se mais de 74% do nosso corpo é água, vejamos a importância de termos uma água de qualidade no nosso dia a dia. Falamos sobre pureza, falamos sobre pH, agora vamos falar sobre redox, poder de oxirredução dentro da água Kangen. Para mim, um dos pontos mais importantes, se não o mais, dentro da formação dessas 5 características exclusivas Kangen. Primeiramente, falaremos sobre o Prêmio Nobel da Medicina em 1931. Dr. Otto recebeu este prêmio por descrever a causa do cancro. Vejamos então o que ele descobriu. É produzido por uma alimentação e estilo de vida antifisiológicos, dieta baseada em alimentos acidificantes e o sedentarismo, privar uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la em cancerosa. Olha só que importante. Os tecidos cancerosos são ácidos, enquanto os sadios são alcalinos. As células cancerígenas não podem sobreviver na presença de oxigênio e sim de glicose. Olha que descoberta interessante. A tecnologia água Kangen consegue ser um poderoso antioxidante, eliminando os radicais livres e deixando o nosso corpo com uma textura, uma aparência mais jovem. Consegue fazer a função anti-envelhecimento precoce. Vejamos aqui a imagem desta maçã cortada ao meio, sendo que parte dela foi borrifada com água Kangen, a qual está intacta, e a outra parte borrifada com água de nossas torneiras, o qual ficou totalmente oxidada. Temos aqui uma tabela do potencial de oxidação e redução. Vejamos, todo elemento que for positivo é oxidante. Todo elemento que for negativo é antioxidante. Então utilizamos medidores para a gente analisar esses aspectos. E teremos a definição que todas as águas hoje no mercado, água da torneira, água de osmose reversa, águas minerais hoje em geral no nosso país, são considerados oxidantes. Tem o ORP positivo. Se são oxidantes, nos aumenta a produção de radicais livres e causam oxidação e nos trazem doenças. Tudo que for negativo, como água Kangen, elimina os radicais livres e nos traz rejuvenescimento. Olha só que maravilha. Vejamos aqui um exemplo de um chá verde, que é um poderoso antioxidante natural, que com uma água muito boa, ele consegue ter um ORP negativo de até menos 100, juntamente com a vitamina C. A água Kangen chega a ser até 6, 7 vezes mais antioxidante que propriamente o chá verde. Olha só que interessante, gente. Falamos de pureza, pH, ORP, agora vamos falar de condutibilidade. Atletas precisam de grande oxigenação no sangue. Atletas e famosos já aprovam e recomendam água Kangen. A água Kangen segue carregada de eletrólitos. Esses eletrólitos, que são os sais minerais, têm a função principal de promover a condução dos nossos impulsos nervosos e contracção muscular. É um alto poder de hidratação e respostas principalmente aos nossos nervos, coração e músculos. Isso significa que a gente dá a ordem ao nosso cérebro, por exemplo, para erguermos feita através dos estímulos elétricos. E esses estímulos são executados por sais minerais. Essa é a explicação que se dá quando o médico nos pede para no nosso dia a dia, principalmente ao verão, tomar bastante água, para poder de hidratação, para estarmos hidratados, pois a água
não é apenas um fluido, e sim o sinônimo de nutrição. Essa nutrição vem dos sais minerais, os quais, dentro da água Kangen, são carregados de eletrólitos, são muito ricos nesses minerais. Tensão superficial. A água não é apenas uma coleção de moléculas individuais H2O. Em vez disso, a água em estado líquido é caracterizada por uma estrutura específica, H2ON, onde N é igual ao número de moléculas H2O que estão unidas. Essa explicação básica simplesmente se dá no nosso dia a dia quando se deparamos com um pequeno inseto pousado em cima de um lago de água parada. Ele fica pousado sobre o lago e não afunda. Isso significa que essa água é uma água densa. Ela é uma água ruim para o consumo. Nosso corpo precisa de uma água com uma tensão superficial baixa para poder conduzir todos os minerais, mesmo contra a gravidade, em determinadas regiões do nosso corpo, como até os fínculos capilares. A água Kangen é uma água hexagonal, uma água o qual é diferente das nossas águas de torneiras, a qual normalmente vem de 13 a 16 moléculas por cluster. A água Kangen, após fazer o sistema de eletrólise, consegue sair em torno de 6 moléculas por cluster. É uma água mais leve, mais fina, que hidrata profundamente as células, potencializando a absorção de nutrientes e removendo os resíduos tóxicos da nossa atividade celular. Costumamos dizer que a água Kangen é uma água mais leve, pois é uma água hexagonal, uma água de 6 moléculas por cluster. A máquina de água Kangen consegue produzir diversos tipos de pH. Vamos falar sobre o pH 11.5. É utilizado para eliminar pesticidas de frutas e verduras, para preparar alimentos, para reduzir a quantidade de detergente na lavagem de roupa, pois o mesmo extrai a base dos óleos. pH 9,5. Essa água alcaliniza o corpo, tornando-o mais saudável e com muito mais vitalidade. É utilizada para o cozimento de alimentos, ele extrai o sabor dos alimentos, tornando-os mais saborosos, e para também fazer café e infusões. Você vai sentir o gosto muito mais agradável e o aroma desses cafés e desses chás. pH 7. Água purificada e neutra para tomar medicação. pH 6. Água da beleza. Possui propriedades adstringentes para o cuidado de nossa pele. É utilizado para limpar e dar brilho a vidros, espelhos e óculos. É um poderoso hidratante. É a nossa água tônica. pH 2.5. É um poderoso bactericida, eliminando bactérias em 30 segundos. Vejamos aqui alguns resultados água Kangen. Essa moça tinha problemas sérios de espinhas. Começou seu tratamento com água Kangen, onde ela passava água pH 2,5 em espinhas infeccionadas. Em seguida, passava o pH 6. Então, ingeria água pH 9,5. Fazia um tratamento externo e interno. Então, em poucos meses, teve o resultado aí uma pele muito linda e saudável. Esta paciente possuía psoríase. Fez o tratamento com água pH 2,5 diretamente nas feridas e tomando a água pH 9.5. Esse resultado se deu apenas 3 meses após este tratamento. Essa imagem é de uma colonoscopia feita por o Dr. Hiromi Skinner, médico japonês com larga experiência no assunto, inventor da colonoscopia sem incisão. Dr. Hiromi Skinner fez esse tratamento com o paciente
E a gente pode ver aqui que o intestino desta pessoa, que possuía 45 anos de idade, a qual era diabético e consumia alimentos acidificantes, após 3 meses tomando água Kangen, temos um resultado surpreendente no seu intestino. E sabemos que o intestino é um elemento muito importante, o qual é responsável pela absorção de todos os nutrientes do nosso corpo. Bem, meus amigos, após a nossa breve explicação de como funciona todo o sistema de água Kangen, então agora a gente vai fazer algumas demonstrações, alguns testes que comprovam tudo isso que a gente falou há pouco. Então, primeiramente, a gente vai pegar um refrigerante e a gente vai acabar medindo o ORP, o potencial de oxirredução. Esse é o primeiro teste que a gente vai fazer. Agora, em seguida, água com gás. Agora, água mineral sem gás. Água de nossas torneiras. E finalmente, água Kangen 9.5. Esse aparelho ele vai medir o potencial de oxirredução, o que é oxidante do que é antioxidante. Então vamos começar primeiramente pelo refrigerante. A gente sabe que tudo que for oxidante é positivo, tudo que for antioxidante é negativo. Então a gente vai mergulhar aqui no refrigerante e a gente vai constatar que está acima de 400 positivo. Então temos aqui um líquido estritamente oxidante, que nos enferruja, que nos envelhece. Vamos lavá-lo aqui novamente na água neutra, que é a água que vem das nossas torneiras. Vamos agora medir a água com gás. Está estritamente oxidante, muito mais oxidante do que o próprio refrigerante. Vamos lavar novamente em água neutra. E vamos para a água mineral sem gás. Está também estritamente oxidante, um pouco abaixo da água mineral com gás, mas também muito oxidante. Novamente água neutra e vamos para a nossa água de nossas torneiras no dia de hoje. Está acima de 500 também positivo, muito oxidante. E finalmente vamos para a água Kangen 9.5. Temos aqui menos 575 negativo. Então temos aqui uma água estritamente antioxidante, o que nos rejuvenesce. Bem, meus amigos, agora a gente vai fazer uma demonstração para a gente ver se esses tomates que a gente comprou no supermercado possuem agrotóxico ou não. Então, primeiramente, a gente vai pegar a água Kangen 11.5, o qual é um poderoso desengordurante, e vai colocar em um dos copinhos. E em outro copo, a gente vai pegar a água de nossas torneiras e vai colocar no outro copo. E enquanto a gente termina a nossa apresentação, a gente vai deixar alguns minutos aqui e a gente vai ver no final da nossa apresentação se esses tomates possuem agrotóxicos ou não, ok? Bem, agora a gente vai falar de um ponto muito importante, que é o pH da água. Então a gente vai pegar aqui, medir o pH do nosso refrigerante, da água com gás, da água sem gás, da água das nossas torneiras e da água Kangen 9.5. Temos aqui um reagente, o qual ele vai definir por cor o pH que a gente tem aqui na nossa mesa. Primeiramente, vamos colocar 3 gotinhas no refrigerante,
1, 2, 3. 3 gotinhas na água com gás. 1, 2, 3. Mais 3 gotinhas na água sem gás. 1, 2, 3. Mais 3 gotinhas na água de nossas torneiras. 1, 2, 3. E 3 gotinhas finalmente na água Kangen 9.5. 1, 2, 3. Vejamos agora, baseado na cor, a gente vai identificar o pH de cada um desses itens. Temos aqui uma tabela. Essa tabela, ela vai nos identificar o pH de cada um desses itens e o que cada um significa. A gente tem uma tabela de 1 a 6, a gente caracteriza como um pH doente, um pH ácido. O pH 7 é um pH neutro, levemente abaixo do pH do sangue, que é de 7,35 a 7,45. E do pH de 8 acima, um pH alcalino. Então, pegamos o refrigerante e a gente viu que o refrigerante ele tem um pH em torno de 2,5 a 3. A nossa água com gás, independente da marca que for, por causa do gás que contém dentro dela, ela fica num pH em torno de 3 a 3,5. A água mineral, em questão que a gente está medindo nesse momento, ela tem um pH em torno de 6. Em torno de 6 é o pH dela definido. Lembrando que o pH da água, ele às vezes é definido quimicamente. O que significa? Este pH químico é elevado por pastilhas sintéticas, como por exemplo o bicarbonato de sódio sintético. Então não adianta a gente comprar uma água com pH no supermercado de 9,5, sendo que a gente vai aquecê-lo na temperatura do corpo e esse pH vai acabar desaparecendo ou praticamente inoperante no nosso organismo. Então a água Kangen é um pH físico. Então vamos para a água de nossas torneiras, que hoje infelizmente não está dando um pH ideal, que seria um pH acima de 7. Ela está dando em torno de 6 de pH. E finalmente o pH 9,5 da água Kangen, um pH roxinho, o qual significa saúde, é sinônimo de saúde para nossos lares. Bem, então temos aqui a demonstração do pH de cada um dos itens. Então a gente vai fazer uma pequena brincadeira. Vamos pegar o refrigerante, um produto que a gente viu que é estritamente ácido, com pH muito baixo, e água Kangen 9,5. Vamos fazer uma leve brincadeira. Vamos acabar colocando um pouco de água Kangen no refrigerante para ver o que acontece. Praticamente não mudou nada. Não mudou nada por quê? Porque aqui é um elemento muito ácido. Agora vamos fazer o inverso. Vamos colocar algumas gotinhas de volta na água Kangen 9,5. Então a gente viu que aqui a gente tem um elemento tão ácido que precisa de 32 copos de água boa apenas para neutralizar a ação de um copo de refrigerante, um produto estritamente ácido. Então agora a gente vai fazer um teste aqui, onde a gente vai provar para as pessoas que a água Kangen é uma água hexagonal, uma água muito leve. A gente vai pegar um chá, um simples chá verde. Vamos pegar um pouco desse chá, vamos colocar em um copo e um pouco neste copo. E em seguida a gente vai colocar em um deles a água da torneira. E o outro, água Kangen 9,5. O que a gente percebeu aqui? Que a água Kangen é tão leve que ela consegue extrair o chá imediatamente, sem fervura. Bem, agora a gente vai fazer um teste com a água Kangen 11,5, que é um poderoso desengordurante. Nós vamos pegar aqui um óleo de gergelim. É um óleo um pouco mais fino do que o óleo de soja, que a gente costumamente usa em nossos lares. E a gente vai colocar um pouco em cada copo. Algumas gotinhas.
E a gente vai pegar a água da torneira, onde a gente vai comprovar que água e óleo não se misturam. E em seguida, a gente vai pegar a água Kangen 11.5 e vamos ver a reação que vai acontecer. Então a gente percebeu que aconteceu aqui uma emulsificação da água Kangen 11.5. Como a gente começou a apresentação colocando aqui alguns tomates em 2 copos separados, e um deles a gente colocou água da torneira e outro água Kangen 11.5, a gente vai analisar agora se realmente esses tomates possuem agrotóxico ou não. Vamos tirar aqui a água das nossas torneiras e em seguida vamos tirar da água Kangen 11.5. Então a gente pode analisar aqui que a água Kangen 11.5 retirou todo o agrotóxico desse alimento, enquanto a água de nossos reservatórios simplesmente faz uma lavagem superficial e não extraem o agrotóxico dos nossos alimentos. E por último a gente vai fazer aqui apenas uma demonstração do que é o poder de condutibilidade no nosso corpo, a importância da condução elétrica da água, dos sais minerais em nosso organismo. Primeiramente a gente vai colocar aqui na água de nossas torneiras, vai tocar e a gente vai perceber que a lâmpada quase praticamente ela não acende, ela apenas dá alguns sinais de energia elétrica. E em seguida a gente vai encostar no copo com água Kangen e a gente vai ver que a condução elétrica é muito grande. Vamos de volta para a água da torneira, a gente percebe que está piscando lentamente, e na água Kangen. Então a gente apenas está mostrando o poder de condutibilidade elétrica